pergunta, mas não sei se diz assim. Fala aqui tranquilo. Qual dica, ou não sei se pode dizer dica ou conselho, Dica, perfeito, dica. daria você para alguém que vai viver em Brasil ou quer viver em Brasil? Ok. Em que região do Brasil? Nordeste? No Daí, Nordeste do Brasil, o melhor conselho que eu posso dar é seja latino. Seja ok. latino. Nós temos muito, culturalmente falando, nós temos muitos traços em comum com toda a América Latina, na região, no que se refere à cultura, à culinária, aos nossos gostos, aos nossos traços culturais em geral. Então, você não vai ter muita dificuldade de adaptação, vai ter muita coisa que vai parecer familiar, e de resto, só mantenha um coração aberto para entender nossa cultura. Mas você vai ver que tem muita coisa que é parecida, que é similar com a cultura latina no geral. O sea, me gustaría como él, como hablante nativo de portugués, nos dijera si hay como algún consejo que él supiera para la nacionalización, para trabajar la nacionalización. Y Dos también me fonemas gustaría nasais. saber, cuando él estaba empezando a aprender español, cuál sonido o cuál palabra le costó más. Eu acredito que o processo do português para o espanhol é mais fácil do que o contrário, do que o processo do espanhol para o português. Primeiro, porque o português é uma língua que abrange, ou que é muito variável. É muito variável. Nós temos sotaques ou acentos, nós temos sotaques que são de uma forma e sotaques que são de outra forma, muito distintas, muito diferentes entre si. Então, isso nos dá um aparato, uma diferença muito grande. Então, eu acredito que seja muito mais difícil alguém que está aprendendo espanhol, alguém que está aprendendo, que fala espanhol, que está aprendendo português. Eu acredito que seja mais difícil nesse caminho. Mas, ao mesmo momento, eu acredito que é uma questão de você saber ouvir e entender essas diferenças como, não sei, algo a mais. Sempre que você está aprendendo uma língua, é muito importante você questionar até certo ponto. Passado esse certo ponto, é bom que você só aceite. Só lo accepte. Accepta, não sei. Facilita o processo de aprendizagem. Então, escutar ativamente, né? E entender alguns processos que são diferentes da sua língua. Com relação a eu aprendendo espanhol, eu acredito que uma dificuldade é porque assim, o português tem uma conjugação verbal. O espanhol, apesar de similar, ele tem uma conjugação diferente. Então, eu acredito que a minha dificuldade seria em adaptar a conjugação do português para a conjugação do espanhol. Olha, aqui como pessoa encarregada da turma, né? A pergunta mais reiterativa que eles me fazem é: me dá uma dica para melhorar a pronúncia nasal, por favor? Sempre. Quase semanalmente. Por exemplo, como ensinam aí as mães brasileiras para os meninos para que não errem num som nasal? Tá. Primeiramente, isso não acontece. Segundo, na clínica de fonoaudiologia, quando um paciente está com muita dificuldade em um som específico, é muito comum que o primeiro passo seja uma técnica chamada bombardeamento sonoro, que é primeiro você se expor, você ouvir esse som repetidas vezes e só deixar absorver esse som. Então, bombardeamento sonoro. Você se expor a esse som múltiplas vezes, repetidas vezes. Porque o som nasal
é um som que não tem uma estrutura fixa. Por exemplo, não é como o B. Você vê o B, 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 é um lábio no outro. Você vê o V, V, é o lábio no dente. Então, os sons de consoante têm um ponto visual, mas os sons que são vocálicos, eles têm um ponto auditivo. Então, você precisa desse estímulo auditivo. Então, é você basicamente se expor aos sons auditivos, aos sons vocálicos, repetidas vezes, e tentar reproduzir e se comparar. Nada vem automaticamente. Tudo acontece com a prática. Então, tentar, praticar, 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 e em algum momento você vai perceber, eu consegui, caramba, eu consegui. Entendeu? Então, é uma questão de perseverança, é prática, de verdade. Faz sentido? Sim, É muito obrigada. engraçado. É muito engraçado ver o Ângelo digitando tudo que eu falo, como se fosse uma legenda. Legendas são subtítulos, se lembram? Mas porque algumas palavras podem ser um pouquinho complicadas para a primeira vez que escutam, por exemplo, bombardeamento. Uhum. Nunca vou falar essa palavra aqui antes, então por isso que eu estou aqui escrevendo, mas engraçado. Mas o bacana, ou o legal, o el chiba do português e do espanhol é que muitas palavras compartilham um radical em comum. Então, eu acredito que muitas palavras que eu falo, vocês talvez nunca ouviram na vida, mas vocês têm uma noção por causa do radical, por causa da estrutura em comum entre o espanhol e o português. Vocês conseguiram entender quando ele falou Chiva, chiquillos? El Chiva? Como buen tico. Amamos! Ai, que bom. Eu sou um Terezinho tico.